Em Los Angeles, na Califórnia, nasceria duas das que se tornaram as maiores gangues dos Estados Unidos, Crips e Bloods. Após tanta negligência do governo americano com a população negra dos Estados Unidos, os Crips nasceram como uma forma de protesto e proteção a tanta revolta com a polícia e também com a população. Só que mais para frente viria a se tornar uma gangue muito perigosa, e em resposta a isso nasceram os Bloods. E essas duas gangues se tornaram as maiores gangues dos Estados Unidos e se tornou também uma das maiores rivalidades de gangues já vista na história, que até hoje ainda existe muito essa rivalidade entre essas duas gangues. Se você não conhece essa treta entre os Bloods e os Crips, hoje eu vou contar para você. E se você também já conhece essa treta, fica no vídeo até o final para você também entender um pouco melhor e também relembrar essa que é uma das maiores tretas do hip hop e com certeza uma das maiores rivalidades entre gangues. Só antes de começar o vídeo, galera, eu sou o John, sejam bem-vindos a esse canal e eu peço para que você fortaleça aí no like, que você se inscreva no canal para você ficar por dentro aí do que vem por aí nesse canal, tá bom? Para vocês entenderem o contexto dessa treta, galera, após o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam de mais mão de obra e eles tornaram ilegal a prática do racismo, ou seja, foi um decreto, o racismo passou a ser crime, mas a população ainda continuava muito preconceituosa e muito racista. As indústrias começaram a contratar muitos negros e houve uma grande demanda de negros se mudando para Los Angeles, na Califórnia. Após o governo americano ter aberto as portas para os negros nas indústrias para fazer o trabalho braçal, com isso foi chegando cada vez mais negros, principalmente em Los Angeles, né? E com isso a população, apesar do governo ter criado a lei contra o racismo, a mentalidade da população continuava ainda muito preconceituosa. E tanto que Los Angeles começou a ficar divididos em bairros de brancos e bairros de negros. Inclusive um bairro chamado South Sampton se tornou um bairro conhecido como a Black Los Angeles, onde tinha a maior população de negros. E com tudo isso, essa galera chegando em peso, muitas famílias brancas começaram a colocar as suas casas à venda em Los Angeles e se mudarem dali. É tanto, galera, que tem um termo muito conhecido nos Estados Unidos como o voo branco dos anos 60, que foi devido a tantos brancos se mudarem de Los Angeles para outros lugares devido à população negra estar cada vez populando mais a cidade de Los Angeles. E ainda hoje, galera, a gente vê o racismo muito forte, mas vocês imaginam o que era o racismo nessa época? A pessoa ter que se mudar do bairro porque não aceitava conviver com pessoas negras. Olha o nível de racismo dessa galera. Então, por aí a gente vê o quanto que é preconceituoso os Estados Unidos, né? E com essa galera branca cada vez mais se mudando de Los Angeles para outros lugares dos Estados Unidos, cada vez menos o governo dava suporte para os moradores de Los Angeles, causando uma revolta muito grande na população. E foi aí que nasceu os Crips, com o intuito de proteção a toda aquela galera, como uma forma de protesto, que até mesmo a polícia também era muito racista, né? Então eles acabaram criando esse grupo para se proteger, protestar e também cobrar melhoras para a cidade de Los Angeles. Só que os Crips começaram a crescer demais e começaram também a ir para o lado do crime, a roubar as pessoas. E em protesto a isso nasceram os Bloods para se defender, dar uma resposta aos Crips e também começaram a ganhar território, se tornando duas gangues muito perigosas e fazendo Los Angeles virar um caos, causando muitas mortes pelas brigas por território em toda a cidade de Los Angeles. Naquela época, galera, já existiam duas gangues criadas por garotos. Uma era Baby Avenues e a outra era West Side Crips. E essas gangues decidiram se unir e viraram os Crips. Inclusive, antes de se unirem, virarem uma gangue só, um desses grupos eram inspirados pelo grupo Pantera Negra. E no começo era só com o intuito de proteger a cidade de Los Angeles e os bairros, mas o grupo foi crescendo e começou a aderir às práticas do crime, como por exemplo roubar as pessoas com canivetes. Eles chegavam ali em bandos e roubavam as pessoas e inclusive começaram a ser presos. E os Crips começou a se popularizar até mesmo dentro das cadeias ali de Los Angeles.
Com a popularização ali dos Crips, foi ficando muito grande essa gangue e houve ali uma briga por territórios entre os próprios Crips. Por exemplo, você vai ficar com 30% de Los Angeles e você vai ficar com outros 20%, aí o outro grupo ali vai ficar com 40%. Então, devido a essa separação aí de território, eles começaram uma guerra entre eles mesmos. E após ali, galera, algum tempo, já ali entre os anos 70 e os anos 80, após muitas guerras entre os próprios Crips, houve ali um tempo de paz, entre aspas, né? E tanto que foi nessa época que eles adotaram a cor azul, para mostrar que todos os Crips eram uma família e todo mundo mandava por igual. E nessa época, rapaziada, os Crips, ninguém tinha coragem de contestar essa gangue, ela mandava geral, então ninguém tinha coragem de se opor a essa gangue. E quem vinha se opor contra essa gangue sofria sérias consequências. E foi em meio a tudo isso que nasceram os Bloods, que já escolheram logo a cor vermelha, já para mostrar que eram totalmente contra os Crips. E os Bloods já nasceram já com o intuito de bater de frente com os Crips. Não foi que ela nasceu ali e não queria problema com os Crips, teve alguma coisa ali, aconteceu alguma treta e aí começou essa rivalidade. Não, os Bloods já nasceram com o intuito de bater de frente com os Crips e foi se tornando aí uma grande rivalidade. Então já foi uma gangue que já se criou, já nasceu para combater os Crips. Então desde o início da criação dos Bloods já se tornou rivais dos Crips. Até porque era a única gangue que tinha coragem de se opor aos Crips naquela época. E galera, os fundadores ali dos Bloods foram o Vicente Owens e o Sylvester Scott. Eles alegam que fundaram os Bloods em resposta a um ataque dos Crips, onde 20 integrantes dos Crips atacaram esses dois e na covardia ali, e em resposta a isso eles criaram os Bloods. E uma coisa, galera, interessante é que os Bloods se popularizou ali muito rápido, porque também tinha uma galera ali que era revoltada com os Crips. Então quando nasceu os Bloods, eles conseguiram crescer rapidamente. Em pouco tempo eles já estavam bem grandes e começaram ali também a já ir direto para o crime. Eles não nasceram com, por exemplo, os Crips que nasceram ali com uma ideologia de proteção, não. Os Bloods já nasceu já como facção, já roubando as pessoas, assaltando com canivetes e tudo mais, e foram se popularizando. Até que chegou um ponto que Los Angeles começou a ficar dividido. Até tinha outras gangues, mas que não se opunha a nenhuma dessas duas gangues. Mas começou a ali ter uma guerra entre os Crips e os Bloods, a ponto de, tipo, se você morasse num lugar que os Bloods dominavam, você deveria evitar ou nem ir na onde os Crips dominavam e vice-versa. Então até mesmo ali para quem era comerciante, para quem morava ali, tinha que evitar. Se tivesse um parente ali que morava ali perto dos Crips e você morava nos Bloods, você tinha que ficar muito ligeiro, tinha que evitar, porque se tornou uma guerra generalizada ali na cidade de Los Angeles e chegou a esse ponto. Ou você era Crip ou você era Blood e cada um tinha o seu território e ninguém ia no território do outro. Imagina só a galera viver num cenário desse. E com o passar do tempo, galera, a violência cada vez aumentava mais devido ali ao surgimento das drogas e a popularização do crack, já que essas gangues começaram a investir em armas grandes e pesadas. Então aquilo que era só um assaltozinho ali de canivete, a mão armada ali de grupos, não passou a ser assaltos ali de banco com armas potentes. E nessa daí começou a morrer muita gente. Ali nos anos 90, por exemplo, morria mais de 600 pessoas por ano, né, todos os dias, devido a essa briga de gangues, inclusive pessoas inocentes que não tinham nada a ver. Nos tiroteios ali sempre sobrava uma bala perdida para alguém. Então foi uma época de guerra, literalmente ali na cidade de Los Angeles. O aumento da violência entre Bloods e Crips, consequentemente, aumentou também o número de policiais na cidade de Los Angeles. E em 1992 aconteceu um fato marcante, onde alguns policiais foram absolvidos por terem covardemente espancado e matado um homem negro chamado Rodney King. Com isso, a população se revoltou e houve ali um acontecimento chamado Tumulto de Los Angeles de 1992, aonde multidões de pessoas, inclusive muitas delas brancas, revoltadas com aquilo, foram para as ruas para protestar. Foram 6 dias de manifestações, 63 mortos, mais de 2.000 pessoas feridas, mais de 12.000 pessoas presas
e um prejuízo de mais de US$ 1 bilhão para o governo americano. Esse fato ficou inclusive conhecido como a Fúria Negra, onde o próprio Racionais cita na música dele ali, a Fúria Negra ressuscita outra vez. Ele se referia a esse dia aí, esse foi o dia da Fúria Negra em Los Angeles, na Califórnia. Após esse acontecimento, os Bloods e os Crips organizaram um evento e fizeram um tratado de paz para dar uma trégua naquela rivalidade e se juntarem, lutar contra o racismo e as duas gangues se unirem com o mesmo objetivo, de ajudar a população de Los Angeles. E essas gangues cada vez se organizavam mais, inclusive Los Angeles ficou pequeno para essas duas gangues, que acabou se espalhando pelos Estados Unidos inteiro. Os Crips, por exemplo, estão em mais de 40 estados dos Estados Unidos. E um fato, galera, que ajudou a popularizar essas gangues foram os próprios rappers americanos. Por exemplo, o Snoop Dogg, ele é declarado um Crip. Inclusive tem até uma dancinha que os Crips fazem, que o Snoop Dogg às vezes faz. E isso representa como se fosse ali fazer o símbolo do CV, né? E do lado dos Bloods tem ali o Cardi B, tem o The Games, eles também levantam a bandeira dos Bloods. Então isso ajudou demais a popularizar essas gangues. Também não foi apenas no hip hop, na música, que eles se infiltraram e ganharam popularidade. Eles também se infiltraram no exército dos Estados Unidos, onde chegou a ter mais de 14 mil integrantes dessas gangues infiltrados no exército americano. É tipo 1% do exército americano. E galera, com isso a gente começa a entender um pouquinho das letras pesadas do hip hop, né? Porque muitos desses rappers foram criados em ambientes como esses, dominado pelos Bloods e pelos Crips. E eles contam ali as suas vivências, né, dentro das músicas. Assim como os MCs de funk, de rap aqui do Brasil, acabam sendo criados em ambientes assim e acabam colocando nas letras dos seus rap, dos seus funks. E então eu mesmo, quando passei a traduzir as músicas de hip hop, realmente eu tomei ali um susto, né? É um choque de realidade. E hoje em dia eu entendo muito o porquê disso, devido à influência dessas gangues ali nas cidades de Los Angeles, Nova York também. Em 2019, galera, também aconteceu um fato muito marcante entre essas duas gangues, que morreu um rapper muito famoso, o Nipsey Hussle, e ele era declarado ali, levantava a bandeira de uma das gangues. Mas tanto o pessoal dos Crips quanto dos Bloods gostavam dele, porque ele era um cara de paz, ele gostava de unir as comunidades, as quebradas. Então quando ele faleceu, houve um segundo tratado de paz, tanto que caiu 9% ali da mortalidade entre brigas de gangues. Porque nos Estados Unidos, além dessa treta dos Crips e dos Bloods, existem também cartéis ali, colombianos, mexicanos e outras gangues ali de outros lugares também. Então, para vocês verem a influência que teve aí essa queda na taxa aí de mortalidade aí entre gangues nos Estados Unidos depois dessa trégua de paz aí dos Bloods e dos Crips. E nos Estados Unidos, os rappers têm essa cultura muito forte de carregar a bandeira do lugar que eles vêm. Vocês podem ver um exemplo legal disso, é o próprio 50 Cent, que você vê que os bonés que ele usa é sempre aquele boné dos Yankees, né, ali com o símbolo de Nova York, que é da onde ele vem. E o Ice Cube também ali sempre com o boné ali do LA, esse aqui que eu tô usando, ó, de Los Angeles, né, que é dos Dodgers, que é de Los Angeles. Então eles carregam muito essa bandeira do lugar que eles vêm. E hoje, galera, os Crips e os Bloods vivem uma era de paz, né? Mas a gente sabe também que é o crime organizado, que a qualquer momento aí pode ser uma faísca daqui, uma dali, e voltar essa guerra à tona aí novamente, né? Mas é isso, galera, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês, porque eu mesmo, né, ao estudar isso eu me surpreendi bastante. Essa briga entre os Crips e os Bloods envolve muita coisa, envolve cultura, envolve racismo, envolve fatos marcantes aí na história de Los Angeles, né? Artistas envolvidos, exército, infiltração dentro do exército. Então foi muita coisa aí que está envolvido ao entorno aí dessa treta aí, dessas duas gangues que são as maiores dos Estados Unidos. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar aí com seu parceiro, com seu amigo aí que gosta, que você sabe que gosta desse estilo aí de vídeo, de tretas aí. Compartilha e ajuda aí a esse canal crescer mais um pouquinho. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.